Em uma das suas melhores atuações na carreira no piso, na grama, João Fonseca conquista a vitória na segunda rodada do Grand Slam Wimbledon 2026. Vitória maiúscula sobre Jesper de Jong e se vingando, né? Mais uma revanche em que o João consegue a vitória. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o jogo, né? Analisar esse jogo, como que o João conquistou essa vitória, falar um pouquinho sobre os números e também projetar aí o chaveamento do João. E você sabe, né? Se tem luz verde no canal, tem vitória do João Fonseca. E se tem vitória do João Fonseca, tem que ter inscrição. Estamos aqui com a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Precisamos da sua ajuda. Ajude esse humilde canal a atingir o grande número de 10 mil inscritos. Precisamos da sua ajuda, se inscreva no canal e bora lá para analisarmos esse grande resultado do João. 6-1, 7-5, 6-4, rodada 2 de Wimbledon contra o Jesper de Jong. O João que vai enfrentar agora na rodada 3, Roman Safiullin. Tem gente que fala, quem que é esse cara? Chapolin, o quê? Safiullin é um russo que costuma jogar muito bem na grama e a gente vai fazer a análise pré-jogo completa. Análise pré-jogo completa. Se você quer saber os caminhos da vitória do João contra o russo na terceira rodada, é só colar aqui no canal No Auge das Quadras. Deixa a notificação ativada aí que a gente vai sair com vídeo de pré-jogo amanhã. Mas hoje precisamos falar sobre a vitória do João, que foi uma grande vitória. A gente teve até alguns comentários aí falando do De Jong e tal. O De Jong é sim muito parecido com o Bautista Agut. Eu vou fazer o quê? Eu tenho culpa que o estilo de jogo é parecido? Não tem nada de ser ultra agressivo. Deu pra ver hoje que o De Jong sucumbiu à agressividade do João. Inclusive o João em entrevista falou que foi uma das suas melhores atuações da carreira na grama, que ele se sentiu muito bem e de fato ele foi muito bem. Quando a gente olha os números do jogo, isso fica evidenciado. Foram 12 aces do João contra 8 do De Jong, 70% de primeiro serviço. Falamos aqui no pré-jogo, um dos caminhos da vitória do João é o saque estar acima de 70%. Ele fez ali 70% de primeiro serviço em quadra. Pontos de... Isso fez com que o serve rating dele fosse para a nota 302. Na grama, pra vocês terem ideia, essa nota, ela só é abaixo da nota do P. Ricard, que é um server bot. Então, a nota do João, se a gente considerar a média de todos os tenistas da ATP na grama, seria a segunda melhor nota de serviço. Pra vocês verem como o João sacou bem. Ele teve ali 6 breakpoints contra, salvou 5. Foi quebrado somente uma vez ali no primeiro ou no segundo set? Agora me confundi. Acho que foi no segundo set. Né? No primeiro ele fez 6-1, né? Óbvio. Foi no segundo set. Foi quebrado ali somente uma vez. Se portou muito bem nos breakpoints, sacou muito bem, jogou muito bem no seu serviço. E no serviço do De Jong também, 178. Essa seria a segunda maior nota também de retorno, né? Return rating. Então, muito firme também na devolução de saque. Foram 57% de pontos ganhos no segundo serviço do adversário. Então, realmente foi muito bem contra 46%. 5 de 10, ele quebrou o De Jong 5 vezes. Quebrar um cara 5 vezes na grama em 3 sets não é pra qualquer um, então quebrou o cara 5 vezes em 10 oportunidades. E aí um número que pra mim é o grande destaque desse jogo: 38 winners, 18 erros não forçados, 20 winners a mais. O De Jong ficou ali próximo, 32-31. O que vinha acontecendo com o João nos jogos que estava incomodando a gente? Ele sempre tinha menos winners que o adversário. Isso vinha acontecendo com o João. Por quê? Vai muito da mudança de estilo também do João, né? Ele passou a não ser mais aquele tenista 100% agressivo para ser um tenista que dosasse um pouco mais os golpes, né? Tem agressividade, mas também tem um pouco de troca de bola e tal. Ele tá realmente fazendo essas mudanças no jogo dele. Mais uma vez, isso leva tempo, não é do dia para noite, né? Então, em muitos jogos ele estava fazendo menos winners do que o adversário, apesar de estar fazendo menos erros não forçados do que o winners. Coisa que era uma característica, na verdade, do início da carreira do João, que era muito comum ele fazer mais erros não forçados do que o winners, mas fazer um caminhão de winners. Agora não, ele faz menos winners, ele comete menos erros não forçados, então ele tá mais equilibrado, mas realmente na partida de hoje ele foi muito... como que eu posso falar? Ele controlou muito bem essa questão, né, dos golpes. Então ele soube ser agressivo, ele teve agressividade na hora certa, errou pouquíssimo
né? Foi muito bem a rede. O De Jong é um tenista muito técnico, muito habilidoso, então não estava num bom dia, é verdade. Sejamos justos, né? O De Jong errou muito, mas o De Jong é um jogador de saibro. A gente falou isso no pré-jogo. Ele não é um jogador de grama. Então ele realmente errou muito, não estava num seu bom dia, mas é o que é normal na carreira dele, né? Nas partidas de grama ele costuma perder muito mais do que ganhar. A gente falou isso também no pré-jogo. Inclusive, até falando aqui do jogo, né, do De Jong, a gente teve um comentário aí no vídeo anterior dizendo que parecia que eu não assisti o De Jong, que o De Jong tem um backhand potente, que ele foi vice de um ATP 250, que tá no top 100, que quase bateu o Rodar recentemente, que é um jogador perigoso. Eu vi, né, o quão perigoso o De Jong é na grama. O De Jong é fraco na grama, ele não performa bem na grama, não é o estilo de jogo dele. E se ele fosse agressivo, né, como esse autor desse comentário falou, ele teria melhores resultados em pisos rápidos, né? Porque o jogador agressivo, ele tem bons resultados em quadras rápidas. O jogador mais trocador, de mais contra-ataque e tal, normalmente ele tem melhores resultados no saibro, né? E quando eu disse que o De Jong tem um jogo parecido com o Agut, foi baseado no que eu conheço de tênis, no que eu assisto, e ficou evidenciado, ficou claro no jogo que o estilo de jogo do De Jong é um estilo mais reativo. Ele não é um tenista agressivo que vai para as bolas, que vai para os winners, né? Tanto é que você vê aí que o João fez muito mais winner do que ele, errou muito menos. Enfim, foi um jogo onde o João foi muito superior, né? Lembrando, isso aqui é um canal, a gente tá aberto a debate, tá tranquilo, pode debater, mas com respeito, né? Faltou respeito, aí tem que aguentar depois também uma tiradinha de sal, porque faz parte. E, falando, né, do jogo, em aspectos gerais, eu vi uma grande evolução do João, com mais ritmo de jogo, trocando melhor, né, com mais inteligência, movimentação. O João, eu já falei isso em alguns vídeos, né? O João é um jogador que ele tem características de um grande jogador de grama. Um grande jogador de grama, que pode inclusive enfrentar o João na próxima rodada, que é o Novak Djokovic, é um tenista que tem muitas qualidades na grama, né? Porque ele é um tenista técnico, que voleia e tal. Você vê que ele não é aquele tenista, o Djokovic no caso, não é aquele tenista clássico jogador de grama, mas tem grandes resultados na grama. Por quê? Porque as características de jogo dele, elas se encaixam com essa superfície. E eu acho que o João, ele tem um potencial de ser um grande jogador de grama, de conquistar grandes títulos e quem sabe até o Grand Slam Wimbledon. Talvez não esse ano, mas na carreira acredito que o João vá conquistar o Wimbledon. Por quê? Porque ele é um tenista que tem características muito boas para grama. Ele é um cara que sabe dar slice, que sabe volear, que tem uma técnica de voleio, que tem uma técnica, tem uma habilidade ali para jogar bolas baixas e tudo mais. Ele sabe dosar a potência dele, então ele é um tenista que bate com muito spin e tal, mas ele também sabe dosar. E a superfície da grama é uma superfície que facilita o jogo também do João, né? Além dele ser um grande sacador, né? O João é um grande sacador, né? Às vezes não parece, mas é. Então ele tem ótimas características. É claro que ainda é cedo para falar, né? Ele vai ter um confronto agora contra o Safiullin, que é um confronto difícil, a gente vai falar, e passando ele vai enfrentar o Djokovic. Eu tenho certeza que o Djokovic vai vir babando para se vingar do João, da derrota de Roland Garros. E tomara que tenhamos esse jogo em plena Copa do Mundo. Seria maravilhoso a gente ter um João Fonseca contra o Djokovic em Wimbledon. Seria fantástico, vamos torcer para isso. Mas antes, temos que passar pelo Safiullin, o russo. E deixa aí nos comentários o que você achou, se você ficou feliz, se você está confortável aí com o João em Wimbledon, se você acha que ele tem condições de avançar e quem sabe chegar aí numa final, por que não? Certo? Um grande abraço a todos, parabéns ao João, nos vemos no próximo vídeo e até mais.